Simplicidade ou complexidade? O que de fato move minha existência? E minhas angústias, como podem me ensinar sobre a simplicidade? Viver na simplicidade. O que é isso? Olá, eu sou Cláudio Passos e atuo como um terapeuta integrativo e hoje eu quero conversar com você sobre simplicidade, o princípio espiritual de viver na simplicidade. Antes de mais nada, é importante dizer que todo princípio espiritual precisa me humanizar. Agora é aquela hora que eu chamo uma vinheta. Então pode vir a vinheta. Para falar sobre simplicidade, eu quero usar a letra de uma música do álbum Cromática, da Lady Gaga. E acredito que a cantora dispensa apresentação. Lady Gaga tem chamado minha atenção por eu perceber naquilo que me é possível uma demonstração de consciência política e principalmente humanitária. E o que contrasta muito com a Lady Gaga Popstar, né? Nesse novo álbum tem uma música com a participação do Elton John. E o Elton John, que também dispensa apresentação, segundo ela, a Lady Gaga, ela tem sido uma espécie de um mentor em uma luta pessoal. Luta que a fez declarar que achava ter problemas de saúde mental. A música que desejo usar como pano de fundo está na faixa 14 do álbum e numa tradução bem simples chama-se Sinal Vindo do Céu. É uma mistura de espiritualidade com simplicidade, o que para mim são duas questões que não se opõem entre si. Bom, eu vou recitar agora apenas alguns versos. Preste atenção. Eu me vi sem uma reza e perdi meu amor e ninguém se importou. Sim, eu olhei com meu rosto apontado para o céu, mas não havia nada ali. Eu olhei enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas, mas não havia nada ali. Antes de existir o amor, existiu o silêncio. E eu ouvi um sinal e isso curou o meu coração. Ouvi um sinal quando eu era jovem e me sentia imortal. E nenhum dia se passou sem uma luta. Eu vivi meus dias apenas pelas noites. Eu me perdi sob as luzes. Então, antes de eu falar sobre simplicidade, eu preciso falar a respeito dessa música, é quase poesia, revelação, onde a Lady Gaga fala a respeito de alguém que sente que perdeu a fé, mas continua a olhar para o céu. E em lágrimas, o que ela vê, percebe são vazios dentro de si, e de repente uma consciência captura e ela aprende com essa angústia que antes de existir o amor, existe o silêncio. Enquanto ela se sentia jovem, mortal, o que ela conseguiu era a escuridão e se perdeu nessa escuridão. E após um longo silêncio, um sinal do céu curou o coração, o seu coração. E o processo que a música estabelece é de experimentar uma sensação de imortalidade e perceber que no fundo as angústias não são aplacadas. E, na verdade, elas podem aumentar muito e muito. E viver na simplicidade é preciso falar sobre as angústias e o seu método pedagógico de simplificar a nossa vida. Bom, a palavra simplicidade, ela vem do latim simplex, que significa uma única dobra. É como se fosse um bilhete e esse bilhete contesse a nossa vida. E nós entregamos esse bilhete ao mundo com apenas uma dobra para ficar mais fácil, já que o conteúdo é o mais importante e não as dobras. E a música da Lady Gaga, ela diz sobre sentir jovem, imortal e passar dias e dias em luta, né? E essas lutas que ela fala nos faz deslocar para alguns lugares para a gente não sinta ou tenha uma sensação de que não está em angústia. A palavra angústia, ela já significa estreitamento. Ela é quando precisamos fazer uma escolha e as opções ficam escassas. E na fuga da angústia, o que podemos somar a nós é mais angústia. E nós podemos fugir, por exemplo, para os papéis sociais. Por exemplo, eu me chamo Cláudio, eu sou pai, filho, irmão, tio, vizinho, sogro, genro. E para cada papel que eu desempenho, existe uma ética exigida por mim e para quem me olha. Eu sou julgado, se eu não correspondo, eu também
me julgo se eu não correspondo a essa ética, né? E nessa avaliação o tempo inteiro vai nascendo um problema que é que cada erro ético vai mostrando minha incapacidade de corresponder, e a insistência nisso, em querer corresponder o tempo inteiro, é onde vai gerando essa angústia. E para entender isso, pense agora nos papéis que você desempenha e a exigência de cada papel, né? E tem um outro lugar também que a gente desloca, que aqui eu vou chamar de estético, que é aquilo que pode ser visto, né? E ali estão o quê? Minhas conquistas materiais, ou o que eu consigo ter, ou o que eu desejo ter. E nunca é o bastante, a gente sabe que isso nos leva também a mais angústias. Bom, agora quando vem o estreitamento em nossas vidas, é aquele momento de insatisfação, isso é um chamado para o mergulho. Porque a angústia é esse lugar de decisão, é onde ou deslocamos para corresponder aos papéis sociais, ou nós buscamos ter coisas, que é a parte estética, né? E qualquer um desses movimentos é difícil, porque o ideal é silenciar e aprender com a angústia como ser uma pessoa simples. E a angústia, ela nos permite ser uma pessoa de uma única dobra, né? Que é a simplicidade. E ela é a relação com os nossos limites e as limitações que vão nos ensinando a viver na simplicidade. E porque na prática a gente gosta de colocar alguns cadeados nos portões só para ter a sensação de segurança, né? E os papéis sociais e éticos, eles trazem essa sensação de não angústia. E na música da Lady Gaga, ela diz isso, que enquanto ela se sentia jovem e mortal, ela experimentou dores, escuridões e se perdeu. Porém, foi quando ela olhou para o céu, ela sentiu as lágrimas nos olhos, uma reza sem resposta, ninguém ali olhando, ela perdeu o amor, que ela percebeu que antes do amor vem um silêncio, antes da angústia vem silêncio, mas ela foi visitada com um sinal do céu. E que angústia tem nos visitado hoje, né? Porque a angústia nos chama a lançar no inevitável, ela revela o meu real tamanho e incapacidade. Ela diz assim, que eu não sei lidar com tudo nessa vida, mas ela vai transformando o meu olhar para as coisas mais essenciais. Porque a angústia, ela significa estreitamento, e é isso que acontece. Porque enquanto os papéis sociais, eles vão validando eu como um bom pai, um bom vizinho, a angústia vem, estreita isso e diz, olha, não, você erra também. Você precisa melhorar essa percepção sobre você, né? E quem é essa pessoa que vive na simplicidade? Eu aqui tenho um receio de me tornar um legalista, criar uma lista fechada, né? Porque eu penso o seguinte, que quando eu vou falar de verdade, ela sempre é para mim, e cada um precisa descobrir para si o que é verdade, né? Então, quando eu falo de quem é a pessoa, é apenas sobre as minhas percepções, as minhas observações, com pessoas que eu julgo que vivem na simplicidade, né? Então, sendo assim, quando você ouvir o que eu digo, você pode ter com total liberdade o direito de não aceitar, mas ver aquilo que faz sentido para você, e a partir disso construir seus próprios horários, né? Agora, o que eu observo em quem vive na simplicidade é que quem vive na simplicidade encontrou um motivo para viver a ponto que, se morrer, parte com certeza de ter servido a muitos. Também quem vive na simplicidade tem uma linguagem de fácil compreensão. Embora possam ser pessoas com bastante cultura, intelectuais, sabe ser simples no falar com o outro. Quem vive na simplicidade também tem um certo contentamento com relação às coisas que possui, aos bens materiais. Eles são generosos, e embora exista neles a vontade de conquistar alguns bens materiais, sabe que o mais importante do que ter é a funcionalidade prática de cada coisa em sua vida. Quem vive na simplicidade também cumpre seus papéis sociais com leveza, pois sabe que só é possível viver na possibilidade de errar e aprender, errar e aprender. Quem vive na simplicidade também sabe confiar em alguém para falar das suas angústias, as angústias do coração, porque sabe que é na troca que se aprende e no aprendizado que as dobras são desfeitas. Quem vive na simplicidade também não perde o olhar para as coisas simples,
Quando mais a vida se apresenta complexa, mais ele encontra na simplicidade de um abraço, de um sorriso, do cantar do passarinho, no lar que ele possui para poder voltar, na independência dos filhos, no dar e no receber, até na folga daquele gatinho ou naquele cachorro deslocado que o recebe em casa. Tudo isso produz um olhar simples para a vida. Quem vive na simplicidade sabe de si que é um sempre vir a ser. E já não pesa o olhar sobre si. E como consequência, não pesa o olhar sobre o outro, já que o outro também é um sempre vir a ser. Quem vive na simplicidade, embora sinta o que todo mundo sente, aprendeu a sabedoria do silêncio, as guerras que desejam entrar, a paciência do ouvir e, acima de tudo, a força que tem amar, né? Amar o outro. Quero contar um rápido relato pessoal que eu passei. Uma vez eu estava na casa de uma amiga e o telefone dela tocou. E normalmente quando eu passo algum tempo com os amigos eu costumo desligar meu celular. E aí o telefone tocou e era minha filha pedindo que eu ligasse meu celular. Quando eu liguei tinham diversas chamadas perdidas. Então eu entrei em contato com minha filha, ela disse: pai, o vô morreu. E eu disse: sua mãe está sabendo? Ela: não, pai, o seu pai morreu hoje. E aquilo me deu um silêncio profundo. Compartilhei naquela hora minha angústia com minha amiga e fui para Pindamonhangaba, né, no velório. E quando eu me encontrei com meu pai ali no caixão, ele já estava no caixão, no velório, alguns pensamentos me vieram. E na verdade vieram os pensamentos de uma vida inteira com ele, né? E também o meu desejo de que ele cumprisse alguns papéis sociais como pai que ele não conseguiu cumprir. Que eram mais a minha vontade, meu desejo, né? O alcoolismo também impossibilitou muito isso, e algumas coisas em decorrência desse alcoolismo acabou nos afastando muito. Quando eu me tornei pai, essas coisas simplificaram mais, porque eu ser pai simplificou mais olhar o papel do pai, né? Enfim. Mas naquele momento, olhando todo esse histórico, olhando a minha sensação, a única coisa que veio ao meu coração, a única coisa que aquela angústia me trouxe foi o seguinte: eu olhar para ele e dizer: poxa, a gente bem que podia ter sido amigos, né? A gente bem podia ser amigo um do outro, já que como pai não funcionou bem e eu como filho também não funcionei bem. Eu também tive algumas reações a isso que não foram tão legais assim, digamos assim. Mas esse desejo, na hora, a angústia daquele momento, produziu então essa voz dentro de mim, pelo menos amigos, né? E olhando para ele também, ali, eu fiquei pensando como os papéis sociais cessaram. O meu pai, o marido, o vizinho, enfim, o avô, né? Todos esses papéis que eram cobrados sobre ele, a questão estética, né? As coisas ficaram tudo ali. E ele então, segundo a minha fé, a minha crença, é evidente, ele parte dali para um lugar melhor, para a eternidade, e está tudo certo. E eu que fico, apenas aprendi isso, que depois de uma vida toda, de várias dobras que a nossa relação teve, várias complexidades, uma única coisa era preciso: que eu e ele fortalecesse uma amizade, que nós conseguíssemos então pelo menos ser amigo. E é isso que a angústia nos faz, ela estreita as coisas, ela nos faz olhar para as coisas essenciais da vida. Então viver na simplicidade é isso, é pegar as coisas complexas da vida e torná-la mais simples, né? E aqui me faz pensar numa fala de Jesus, né? Eu queria trazer aqui, ali no Evangelho, independente da fé que você professa, é só uma ideia, né? E ideias eu acho que elas tendem a ser universais, né? Então Jesus, diante da complexidade da vida, quando ele diz sobre ansiedade, sobre os cuidados da vida, ele não usa de uma sabedoria inatingível, algo assim que você pensa, poxa, isso que ele falou é impossível de entender. Não. Ele, na hora que ele pensa sobre as angústias da vida, sobre coisas
necessárias, como ter coisas, cuidado da vida, sobre ansiedade com o dia da manhã. Ele diz: olhe para os pássaros, olhe para os pássaros. E hoje eu posso dizer para você que viver na simplicidade é esse olhar, é me ver como uma obra inacabada que estou em construção, é ver você, mãe, que você tem buscado ser a melhor mãe que você pode ser, mas aceitar também as tuas falhas. É ver você, filho, que você pode tentar ser o melhor filho que você pode ser, mas você também tem as suas falhas. É buscar o marido, a esposa e pensar nisso. Eu tenho sido o melhor que eu posso ser, mas eu sou uma obra inacabada. Eu sou eterno vir a ser. E essa pessoa que está próxima de mim também é uma eterna vir a ser. Simplificar o olhar, cuidar do coração. Sobre as coisas, é pensar que as coisas precisam ter uma funcionalidade. Senão é acúmulo. E acúmulo também gera angústia. É saber também que é no partir, é no partilhar, onde a gente aprende sobre simplicidade. Então as angústias nós vamos ter o tempo inteiro. Viver dói, mas a alma ela cresce com doçura, com leveza. Então para mim viver da simplicidade é isso. É viver da melhor forma possível e aceitar os erros como parte de um processo de um crescimento. É mudar o olhar e tornar esse olhar um pouco mais simples sobre mim e sobre todos, e principalmente sobre a vida. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que, assim como eu tenho observado na Lady Gaga essa transformação, assim como essa letra, né, que ela faz que ela canta com Elton John, que para ela é um mentor, é alguém que tirou ela de alguns lugares de muita angústia. E ela pode dizer que quando ela se sentia imortal, né? Isso eu achei muito forte, assim. Ela só viu escuridão. Mas houve um momento em que a reza não foi mais correspondida, que as pessoas não perceberam que ela perdeu o amor. Mas foi exatamente nesse momento que um sinal do céu curou o coração. É muito bonito isso. É quase poético, né? Que assim possa ser na sua vida e na minha vida. Que esse conteúdo possa te levar a outras e outras reflexões. Esse é o desejo do meu coração. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe com alguém que você entende que esse vídeo possa ajudar. Deixa os comentários também, é muito importante, com sugestões, até com críticas, não tem problema algum de criticar. Também compartilhe com os amigos para fazer esse canal crescer e chegar a mais pessoas. Na descrição eu costumo deixar o endereço das minhas redes sociais, também um número de WhatsApp, caso, né, por acaso você queira conversar um pouco mais sobre isso ou algum outro tema que você julgue importante. E é isso. Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.